Sejam todos bem-vindos a essa aula. Estamos aqui ao vivo com alguns alunos presentes, que se trata desse tema, esse título que vocês estão vendo aí no YouTube, que é bem provocativo. O nome da aula de hoje se chama Por que fazer sexo dentro do casamento te tornará mais homem e assistir pornografia te tornará mais emasculado? Vamos compreender um pouquinho mais esse tipo de pergunta retórica. Vocês já pararam para pensar? Isso eu pergunto para os alunos que estão aqui ao vivo. Por que que pessoas, que estão casadas, elas aparentemente estão muito mais sadias do que um jovem que vive solteiro e que, por consequência, faz uso da pornografia hoje? Quando eu falo de sadia, eu me refiro à saúde mental. Pessoas que usam pornografia, vocês conseguem notar que elas têm muitos medos e correntes imaginárias? Vocês conseguem notar uma certa tristeza no olhar? Vocês compartilham desse mesmo tipo de percepção que eu tô tendo ou sou só eu? Vocês podem ser bem francos aí agora. Não tem problema vocês me dizerem que sou só eu, hein? Digam aí no microfone ou no chat, fique à vontade. Noto com certeza, e sempre foi uma dúvida que eu possuía, se o ato é o mesmo porque o resultado é tão diferente. Muito bem, Gabriel. Interessante observação sua. Eu também notei a mesma coisa. E a minha concepção aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, da gente tentar compreender por que que existe essa percepção tão unificada entre as pessoas que visualizam pessoas que são viciadas em pornografia, têm os mesmos sintomas, muitas vezes os mesmos medos, os mesmos tipos de inibições, o mesmo tipo de vergonhas. E para a pessoa que está casada, e no entanto, até mesmo essa pessoa casada, ela pode ser uma usuária de pornografia, certo? Mas no entanto, você não vê ela tão adoecida mentalmente como uma pessoa solteira que só está lá na pornografia. Ou a gente pode fazer até um paralelo da pessoa que está na pornografia, às vezes contrata prostitutas, ou que tem relações casuais no Tinder, porque vai lá e deita com uma mulher a cada final de semana, numa balada. Esse tipo de pessoa com esse estilo de vida que estamos usando aqui agora, todos conseguem perceber uma certa, ao conversar com essa pessoa, um certo tipo de inibição, uma certa tipo de tristeza, um certo tipo de existencialismo, um niilismo. A própria pessoa parece se sentir muito fraca, comparada que até mesmo frente àquele homem que é casado e que, portanto, às vezes consome pornografia, certo? É que o João falou que também percebe a mesma coisa, né? Então, beleza. Então vamos lá, vamos entender por que isso acontece, porque tem toda uma explicação psicológica para isso, é óbvio que tem, né? Ou vocês acham que é à toa isso, né? Para tudo que ocorre, existe um porquê. Esse porquê cabe a nós saber, ou não, tá? Então, vocês aí têm alguma suposição? Eu quero saber dos alunos aqui presentes. Quero saber mais ou menos o horizonte de conhecimento de vocês. Vocês têm alguma suposição por que isso ocorre? Porque a gente acabou de identificar juntos uma coisa unívoca. Olha, me parece que realmente pessoas que estão lá fundadas na luxúria que pelo menos não tenha uma pessoa, uma relação só monogâmica, vamos chamar assim, né? Ela parece estar mais fraca, mais preguiçosa, mais infeliz, mais depressiva. Tudo isso é muito evidente quando a gente conversa com uma pessoa assim, a expressão da pessoa fica assim, há um esvaziamento de sentido de vida. Vocês conseguem me dizer o porquê que tem esse paralelo entre pessoas que estão casadas e outras que vivem nessa vida mais de devassidão? O João botou aqui, cara, acho que por muitas variáveis, tanto no âmbito espiritual quanto no plano físico, mental, etc. Ok. Mais o quê? Debulhe um pouco mais esse raciocínio de vocês, tá? No campo espiritual, no campo físico, como assim? Expliquem melhor. Como é que isso ocorre?
Por que isso está ocorrendo? Acredito que seja na desesperança que uma pessoa que não consegue controlar os impulsos passa quando se vê caindo sempre nesse pecado, enquanto o casado possui uma sensação de Gettergood, que o mantém firme apesar das quedas. Greater good, e o mantém firme apesar das quedas. Ok. É, a gente poderia botar esse raciocínio, ô Gabriel, no seguinte patamar. Pode ser que a pessoa ela tenha um alívio mais controlado dentro de um casamento, por conta de que tem uma parceira na qual ele pode contar para fazer a, o alívio da concupiscência, por exemplo. Né? A pessoa está com muita vontade, mas, no entanto, ela tem uma pessoa na qual ela pode contar. E isso preenche mais o ser humano do que se fosse, por exemplo, um pedaço de objeto com uma tela piscando que dá áudios e a pessoa tem que ficar se namorando, né? Pegando no próprio pinto para ficar subindo para baixo, de cima para baixo, para fazer algum tipo de alívio, vamos chamar assim, né? A gente está falando só no campo instintivo e meramente tosco mesmo, grosseiro, tá? Então tudo isso a gente poderia até botar nesse raciocínio. Ó, parece que depender de uma pessoa preenche mais a gente do que depender de um objeto. Tá fazendo sentido o raciocínio? Aí a pergunta que fica é, tá, por quê? Por que depender de uma pessoa nos preenche mais como seres humanos do que um objeto? Por que não um objeto nos preenche? Tô apertando aqui vocês, eu quero saber exatamente como é que vocês vão resolver essa situação. O que vocês pensam sobre isso? Botando aqui, talvez porque quando temos uma pessoa para contar, desobjetificamos ela, que é o oposto do que acontece na luxúria do solteiro, que objetifica tudo e todos. É, foi uma pergunta do Gabriel. Muito bem, aí eu vou problematizar essa sua pergunta, beleza, Gabriel? E se a pessoa, quando está casada, ela simplesmente tem a tendência de objetificar sexualmente a esposa? E aí? Por exemplo, não há nenhum amor em alguém que, por exemplo, adiciona fetiches dentro da relação sexual. Aquilo dali é meramente uma questão masturbatória e mútua, onde, por exemplo, na relação masoquista, onde é necessária agressividade, dores, chicotes e por aí vai a imaginação, não há muito amor. Não há nada de amor ali, a não ser uma satisfação própria e egoísta. E aí? Botaram aqui, ó. Acho que o solteiro libertino anseia por algo que o casado tem. Uma companhia real que o ama de maneira recíproca. Algo que gera uma certa segurança emocional no casado. Sim, gera sim uma certa segurança, uma segurança emocional, né? Mas nem sempre esse amor é recíproco, certo? Vocês acham que é possível amar na mesma medida e na mesma eh, intensidade entre os dois amantes? Por exemplo, não acham que é muito comum um se dedicar mais e outro se dedicar menos? Um se sacrificar mais, outro se sacrificar menos? Um fica mais acomodado, o outro não ficar muito acomodado? Vocês acham que durante 30 anos, 40 anos de casamento iam ficar a mesma intensidade, linear, até o final? Sim, é normal essa diferença, né?
Sim, foi o que o João colocou aqui, é normal essa diferença. Então, assim, se é normal essa diferença, ô João, então não é tão recíproco assim. Vamos lá, agora que eu perguntei mais ou menos o que vocês acham disso, e tudo mais, e a gente já tem um certo horizonte de consciência, vamos investigar mais a fundo as raízes psicológicas disso, tá? Por que ocorre isso de maneira prática, principalmente entre homens? E aqui vamos focar entre homens, espécie macho do ser humano, beleza? Não vamos nos referir às mulheres por hora, tá? Então as pessoas que estão assistindo essa gravação de aula, ah, já no YouTube, elas têm que ficar atentas que estamos referindo a homens, tá? O que acontece na psique masculina? A primeira pergunta que fica, que acho que é até interessante trazer aqui, é: por que vocês acham que um homem casa? Vocês aí que são homens, então só tem homem aqui, só tem os cuecas aqui online, aqui na aula ao vivo. Me respondam assim, de bate pronto. Por que vocês acham que um homem casa? É uma pergunta simples, né? Mas que exige um pouco de atenção. Por que vocês acham que um homem casa? É o normal do homem querer casar, formar família, etc. Tá, João, por quê? Explique por quê. Ah, é normal, todo mundo faz. Tá, mas por quê? Poderia não ser assim, correto? Por que que desde a época do livro de Gênesis está lá, o homem se insatisfez, tal, e que falou que Deus viu que ele estava bem satisfeito e fez a Eva. E aí, assim que ele viu a Eva, ele falou: ah, essa é carne da minha carne, Senhor. Por que que ele ficou satisfeito com isso? Por que que ele não se bastou? Aí botaram aqui: para servir a algo maior do que ele e suprir a necessidade de ser útil para as pessoas de seu círculo. Não é bem por aí, não. Não é bem por aí, não. Vamos raciocinar, assim, pessoas que estão juntos aqui na aula, eu não sei se vocês têm religião ou não, mas sinceramente não importa. Mesmo que vocês não tenham religião, vamos raciocinar de maneira muito simbólica, puramente simbólica, tá? Se houve a primeira criação, e se houve um Deus ou não criando, quiçá, mas se o primeiro homem foi feito a partir da matéria do mundo, que é como está lá em Gênesis, que o Deus fez o homem do barro, retirando algo do barro. É interessante a gente notar que essa religião bimilenar, essa religião bimilenar chamada cristianismo, ela não usa esses aspectos simbólicos à toa. Se foi literalmente retirado do barro ou não, não importa. Aqui na nossa investigação, não importa. Tá? Ah, mas aquilo dali é tudo alegoria, tudo mais, não importa. Vamos analisar na questão simplesmente hermenêutica e da ciência simbólica. O barro, ele representa o quê? Ela representa a matéria do mundo. Se o homem foi feito a partir da matéria do mundo, é natural, por consanguinte, que o homem seja mais inclinado às coisas do mundo, à matéria do mundo. Por isso, nós vemos com muita facilidade que a maior estatisticamente, consumidores de pornografia são homens e não mulheres. Você não acha curioso que as mulheres não ligam tanto para a pornografia? O que é pornografia? Você pegar uma imagem, e essa imagem mexe ou não, pode ser vídeo e tudo mais, e você fica se namorando vendo aquilo, certo? Esse tipo de atitude, assistir pornografia, seja a revista Playboy, seja você fazer, sei lá, com imagem ou com coisas que se mexem, esse tipo de coisa não só objetifica e plastifica a sua psique a ponto de você ver que o outro ser humano pode ser sim modificado ao meu bel prazer. Não é somente isso. Não ocorre só uma objetificação que mais tarde, quando tiver
no ato sexual, você vai tentar reproduzir o que viu na pornografia na vida real. Então tem esse movimento da virtualidade tentando ser aplicado na realidade, o que gera em frustração, porque a vida não é uma pornografia, certo? Um ator pornô não é genuíno, não é sincero, aquilo tudo é tudo superficial. Até, por exemplo, os vídeos amadores que vocês vão ver por aí na pornografia, tudo aquilo é artificial. Pelo simples fato de ser uma prostituta contratada, pelo fato do cara estar usando Viagra e estar com o pênis eternamente duro, né? Então, tudo aquilo que vocês podem ver e imaginar, né? Tudo aquilo é artificial. E quando o ser humano tem contato com essa artificialidade e consome com certa frequência, querendo ou não, você coloca veneno para sua alma. Não é só pelo fato de ser pecado. A gente não está analisando doutrina, do que é cristianismo, o que é pecado, não. A gente está botando coisas psicológicas aqui e efeitos psicológicos comuns a todo mundo que queira ver, certo? Então qualquer um consegue observar isso. Que se você tentar consumir a pornografia, o ato de consumir pornografia não é ativo, é passivo. Como assim, Klaus? É passivo? É simples, você senta pelado na privada, igual um idiota, e fica se namorando lá, certo? O que é esse ato de sentar no banheiro escondido? Olha, vamos contando. Escondido, um ato passivo. Se esconder é tipicamente um ato de uma pessoa passiva. Você vê os animais que são mais fracos, no reino animal, eles fazem o quê? Se escondem, né? Outra coisa, a questão de você assistir. Assistir é o quê? É ativo ou é passivo? Vocês estão entendendo? Passivo, correto? Se é passivo, ok, você está assistindo. Mais um elemento de passividade. Terceiro, você está ali sentado. O ato de sentar e esperar é o que? Ativo ou passivo? Vocês estão entendendo? Tudo culmina para a pessoa que é usuário de pornografia dela ser absolutamente passiva. Mais tarde, os efeitos disso são os efeitos mais comuns que a gente está vendo hoje. São jovens que são absolutamente inibidos, envergonhados, tímidos. Presta atenção nisso. Tô falando. Daí onde vem a da timidez em excesso. Daí onde vem essa neurose que todo mundo tá me olhando, a gente tá me julgando. Que esses atos e elementos passivos, ele poderia até ajudar um pouco a mulher, mas a mulher não está assistindo pornografia, ela não tem interesse em assistir pornografia. Isso é uma atitude tipicamente do homem, por quê? Porque ele foi criado do barro, matéria do mundo. E, no entanto, a inclinação dele é estar sempre preocupado com as imagens, preocupado com as coisas do mundo, estando no mundo, participando do mundo. Durante a história da humanidade, quem que sempre sai de casa é o homem. Ele que vai lá caçar, enquanto a mulher fica na caverna resguardada com os filhos. Então, o homem, essa atitude do ir para o barro, ir para o mundo, é sempre do homem. É o homem que vai para a guerra, é o homem que dá cara a tapa, é o homem que vai lá e tem profissões absolutamente perigosas. É ele que vai subir em lugares perigosos para fazer um prédio. Né? É ele que vai se arriscar. Então, tudo isso, vocês têm que ter noção de que, em outras palavras, vou falar de maneira bem categórica, assistir pornografia vai te deixar emasculado. Correto? Que é nada mais do que você tá a todo momento com esse movimento passivo e, no fundo, vocês ter um membro ativo. Como assim, Klaus? Não entendi. É simples, preste atenção nisso. Você tem um membro ativo. Qual é esse membro ativo? Raciocine comigo. Ora bolas. Vou deixar pra vocês aí chutarem. Tá fácil isso daí. Chutem. Um membro que todo homem tem que é ativo. Qual é? Tá fácil. Tão rindo de quê? Tão rindo de nervoso, é? Ou é porque tá fácil demais? É o falo. Esse é um membro ativo. O falo é uma palavra educada, que se fala na psicologia, para se referir a pênis. Todo pênis, que a função de ser criado, o pênis, o falo,
é para ser ativo, é ir lá e caçar uma vagina para entrar. Não é ficar lá parado, né. Desafio vocês ejacularem sem tocar no pênis. Vocês estão entendendo? Vocês não vão conseguir fazer isso. A não ser que vocês tenham um estímulo de poluição noturna, né. Aí sai sozinho. Mas fora momentos que você não esteja dormindo, a prova cabal é que todo homem tem um membro sexual que é ativo. Se você não exerce atitudes psicologicamente ativas, o que acontece? Você inibe o seu próprio falo. Em outras palavras, pessoal, continuar assistindo pornografia te fará cada vez mais chegar no último estágio do usuário de pornografia. Qual é o último estágio do pornógrafo, a pessoa que assiste pornografia? Vocês têm uma suposição aí? Chutem pra mim qual é o último estágio da pessoa. Porque, raciocine comigo, podem escrevendo aí. A pessoa que assiste pornografia é sempre assim, note bem, ela nunca fica parada num estímulo só. Tem sempre um ápice de dopamina. Então, quando ela tem contato com a pornografia, o que ela vê? Mulheres se despindo. E aquilo dali já é um ápice de dopamina. Mais tarde, meses se passam e a mulher se despindo não é mais suficiente. O que ele procura? Novos estímulos. Agora eu quero um casal. Um casal namorando. Novo ápice de dopamina. A gente já tá aqui, ó. O que estava até aqui veio para cá agora. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, você vai continuando assistindo a pornografia lá, você quer um novo ápice, um novo estímulo. Você não vai ficar mais no casal, você vai ficar, sei lá, num grupo de casais. E por aí vai, pessoal, até você chegar na zoofilia, até chegar na pedofilia, até chegar em fetiche com incesto, fetiches de objetos colocando, aí começa a colocar outros tipos de estímulos que culminam num fim último, o estágio final. Etapa final da pornografia. Vocês têm sugestão qual é essa última etapa? Tô jogando a bola pra vocês aí chutarem pro gol. Troca de gênero, colocou aqui o nosso João. Não exatamente. Não exatamente, João. Tenta outra aí. O que você se refere a trocar de gênero, que eu acho um termo absolutamente tosco, porque gênero se dá em gramática, né, e não nessa espécie de nominalismo idiota que a gente tem hoje de que eu sou o que eu quiser porque é só um nome, né. Então isso é muito comum nos dias de hoje, a gente pensar que é tudo um nome, uma construção social, quando na verdade existem sexos, existe constituição biológicas, existe cromossomo X e Y, XX. Então, na psicologia a gente chama até mesmo disso que você está dizendo aí, né, pessoa ser trans, chama isso lá no manual de diagnóstico de transtornos mentais, o DSM, chama de disforia de gênero. Então, a pessoa que acha que é uma coisa, quando na verdade nasceu outra, né? É um transtorno mental. Ou se quiser falar a palavra doença mental, né? Mais agressiva, porém verdadeira, não deixa de ser verdadeira. Pois bem, o João acertou. Ele botou aqui novamente, e a palavra do estágio final, na qual é a última etapa do pornógrafo, uma pessoa que é usuário de pornografia, é a homossexualidade. O homossexualismo tem até uma discussão, né? O pessoal fala, não é homossexualismo, porque tudo que vem com o sufixo ismo é doença, né? Não vou entrar nesse mérito, tá? Porque a aula já está polêmica demais. Show. Então, assim, vamos lá. O homossexualismo, ele é, querendo ou não, e aqui eu já cito Freud e Companhia Limitada, o último estágio da pessoa que acaba amando mais a si mesmo. Há um supremo amor próprio.
na qual na pornografia se dá pelo excesso de estímulos não ultrapassados. Então, se você adquiriu um uma porrada de estímulos novos, e você chegar na almoço no em assistir e sentir prazer da pessoas do mesmo sexo, saiba que você não chegou ali à toa. Afinal de contas, isso se dá entre os homens, e lembrando que eu estou falando só de homens aqui, por conta dessa excessiva passividade que nós já citamos como elementos simbólicos na psique da pessoa, não. Então vejam bem, assistir pornografia não tem nada de ativo, mas a pessoa que está dentro do casamento, tendo o ato sexual com a esposa, isso é exercer sua atividade. É você ir lá buscar conquistar e amar sua esposa. Você tá entendendo? É uma coisa meramente. Eu tô dando só argumentos meramente psicológicos aqui. Qualquer um consegue observar o fenômeno da natureza humana vai chegar nessa conclusão. Olha, é evidente que buscar a esposa, conquistá-la para ter o ato do amor sexual exige um certo esforço, existe, portanto, uma certa atividade. Existe um polo ativo que eu tenho que chegar lá. Agora, a pessoa pega a pornografia, basta ter um mínimo de atividade possível, como pegar o celular e digitar o site pornográfico que você quer. Esse é o máximo da poeirinha da atividade, do polo ativo, é aqui que eu digo, né? Onde o homem terá ao continuar, né, nesse vício da pornografia. Ficou bem claro? Faz sentido na vida de vocês? Faz sentido o que eu tô falando? Tem objeções? Mandem bala se tiver objeções. Não me importo nem um pouco, tá? Eu prefiro até que tenha objeções, porque eu quero mais é saber se eu estou errado, tá? Não tem apego nenhuma opinião. Meu compromisso é com a verdade. Vamos lá, o Gabriel colocou aqui: a esposa é uma âncora que garante que o homem não espiralize. Vamos lá. A esposa é um âncora que garante que o homem não espiralize no vício pornográfico e não chegue nesses níveis. Pois é, Gabriel. Aí a questão é que a gente tem que ter uma esposa sábia. Porque, por exemplo, vou dizer uma coisa também polêmica, mas já que a gente tá num título de vídeo que é bem polêmico, que se dane, né? Casar com uma pessoa que não tenha um princípio religioso forte fará com que você tenha dores de cabeça futuramente. Fará com muita chance que você traia a pessoa no futuro. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa que, por exemplo, abraça o catolicismo, dentro do catolicismo existe uma obrigação moral dos cônjuges. Qual é essa obrigação moral? Que tem que ter o débito conjugal. O que é o débito conjugal? Que os cônjuges, eles não têm a possibilidade de negar o ato sexual quando solicitado do parceiro ou da parceira. Desde que, aí tem as cláusulas, né? Desde que, por exemplo, o parceiro ou a parceira não esteja sofrendo integridade da própria vida, né? Por exemplo, a mulher está no puerpério, aí chega lá o marido: eu estou 40 dias, né, e eu quero lá no 30º dia ter a atividade sexual contigo, minha esposa. E ele solicita o débito conjugal, né? E aí a esposa tem mais do que obrigação de dispensar e negar, sem recorrer em pecado mortal, porque ela não tem mais obrigação moral enquanto estiver com a integridade de vida sendo ameaçada. Por exemplo, se ela fizer o ato sexual durante o puerpério, muita chance de dar problema na saúde física da mulher, ok? Então, por que eu entrei nesse assunto? Uma coisa muito óbvia. As mulheres hoje não têm essa noção de que tem que seguir com uma obrigação moral de aliviar a concupiscência sexual do meu marido, porque senão ele vai recorrer à pornografia, vai recorrer em ficar olhando para a mulher na rua, vai recorrer em fraquezas e fragilidades na qual ele podia ser dispensado se pelo menos ele tivesse esvaziado lá embaixo, entendeu? Então, assim, ser católico facilita muito a vida. Eu não sei como é que é nas outras religiões. Se eu não me engano, o islamismo procede mais ou menos da mesma forma. Se eu não me engano, posso estar errado. Mas vocês compreendem? Tem que ter essa obrigação moral. Se você casa com uma mulher que não tem essa consciência de filtro religioso, filtro moral, você vai acabar se lascando.
Ela vai acabar te deixando jogando nas traças, só vai querer fazer egoístamente no momento dela. Muitas mulheres hoje só querem saber do próprio umbigo. Elas, inclusive, elas têm a mania tosca com o advento do feminismo de pensar que o homem é igualzinho à mulher. Com essa maluquice de igualdade de sexos, que não tem nada mais desigual que isso, né? Ficar falando que os sexos são iguais, que o homem e a mulher é igual, não tem nada mais asqueroso e desigual do que alegar isso, que homem e mulher é igual. Porque se homem e mulher é igual, então vale a pena eu bater numa mulher? A mulher aguenta a mesma porrada que eu aguento? Ou o homem tem mais força física do que a mulher? Se existe igualdade entre sexos, então por que existe a Maria da Penha, leis de delegacia da mulher? Por que existe essa proteção? Você entende? Não faz sentido nenhum ficar alegando igualdade de sexos. Nesses sentidos físicos, nós temos diferenças entre as mulheres, no sentido espirituais, no sentido psicológico, no sentido afetivo. Se temos, portanto, diferenças, existem demandas diferentes nas quais a gente precisa suprir um do outro. Não ficar tentando forçar isso na marra, economicamente, psicologicamente, moralmente, que homens e mulheres são iguais. Tá? Então, isso que o Gabriel falou aqui, né? Que a esposa é uma âncora que garante que o homem não chegue nesses níveis, ela só acontece num casamento, onde, pelo menos, há comunhão de princípios, principalmente religiosos. O João botou aqui, e o homem que faz sexo casual com parceiras reais, ao invés do pornô? Pois é, ele é superior, o João, ele está superior na condição de que ele pelo menos busca uma atividade, mas essa atividade ela continua caindo na questão da posticidade. É uma questão postiça, é uma superficialidade você tentar buscar uma prostituta que só está fingindo gostar porque você está pagando. Então a gente cai de novo naquele problema do obstáculo do amor. Não é um amor sincero e genuíno. Não há uma questão de tipo de obrigação, por exemplo, moral, porque eu amo meu marido, por isso eu vou fazer esse sacrifício por ele, por mais que eu esteja com preguiça ou esteja cansada, e vou lá me entregar, porque é minha obrigação como débito conjugal. Então, amor exige sacrifício. Hoje a gente associa muito a palavra amor com sinônimo de prazer, e felicidade com sinônimo de prazer. Então, se eu estou gostando ou não, isso é amor. Entendeu? Se eu estou gostando ou não, então isso é me deixar feliz. Tudo se resolve na forma ubigocêntrica, né? Como a gente tá vivendo hoje. Tudo bem, Ale? Seja bem-vindo. O pessoal tá fazendo umas perguntas aqui. Se quiserem falar qual o tema da aula aí pro Ale, digam, beleza? Que ele vai se situar. Então vamos lá. Respondendo mais objetivamente essa pergunta, né? O homem que faz sexo casual com parceiras reais, ao invés do pornô, ele cai num certo tipo de atividade, certo? Ele fica num polo ativo, porque ele vai ter que ir lá buscar, pagar a prostituta, né? Mas em termos espirituais, isso é mais penoso e vai deixar ele cada vez mais melancólico com a vida, de modo existencial falando. Por que isso ocorre? Bom, se a gente fala de modo espiritual, você está colocando tanta pessoa para ser obrigada a ter o ato sexual contigo em troca de dinheiro, como você está colocando uma outra pessoa como seu objeto para satisfação egoístas e afetivamente carentes, de modo com que, quando houver verdadeiro amor, você vai ter esse mesmo obstáculo, porque você estava acostumado a colocar a mulher, que é a prostituta que você pagava, como símbolo de escravidão. Símbolo de, não, vou fazer isso porque eu estou pagando. Vou usar dessa forma porque para valer melhor meu dinheiro. Você entende? É uma relação de barganha, de interesses. Não há um amor genuíno ali. Não há um sacrifício do tipo, vou fazer isso para o bem do meu cônjuge. Se a minha esposa me solicita para o ato sexual, tudo mais, mesmo que eu esteja cansado do trabalho, vou me esforçar para ela. Não existe essa doação gratuita. E, portanto, não há nenhum amor nisso. Compreenderam? Então, assim, ele terá um pouquinho de atividade, sim, mas o obstáculo que ele vai ter é justamente esse obstáculo espiritual e moral, né?
Isso é bom, com certeza. Um dos problemas dos casamentos atuais é da taxa absurda de divórcio do casamento civil. É, com certeza é bom essa parte da doutrina de teologia moral, viu, Gabriel? Essa questão do débito conjugal, deveres dos cônjuges. O problema é que ninguém estuda hoje, né? Então, assim, quem que hoje estuda a própria religião? Quem que hoje quer conhecer realmente a Deus? Agora fica uma questão, né? Você consegue amar aquilo que não conhece? É possível amar aquilo que não conhece? Então, se você não conhece, evidentemente, por consequência, você não vai amar. Tá entendendo? Amor exige também um certo conhecimento. Então, se você não pratica a sua própria religião porque não a conhece, você não ama Deus. E se você não ama Deus, há muita probabilidade de você ir para o inferno. Porque para ir para o inferno, não existe muito esforço que você precisa fazer, é só deixar a vida te levar. Nem Zeca Pagodinho, né? Canta, vida leva eu. Muito fácil. Pessoas acham que para ir para o inferno precisa fazer grandes coisas. Não, é só você ouvir todas as suas é, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Só você agir como animal mesmo. Só isso. Né? Deu vontade de cobiçar, você vai lá e cobiça. Se for com inveja de alguma coisa, vai lá e rouba aquela pessoa, mata ela. Uma coisa muito fácil. Você vê, não sei se vocês notaram, mas matar ser humano é uma coisa muito simples. Né? Já notaram isso? Uma marretada que você dá na cabeça da pessoa. Não sei se vocês já viram vídeos disso. Recentemente, teve um sujeito lá nos Estados Unidos que foi assassinado, mas tudo bem que foi uma bala. Vocês já perceberam que, bom, ele só acertou o pescoço, né? Foi uma bala, não foi trocentas, né? Então, pra matar ser humano não precisa muita coisa. Baixa um chumbo entrando ali, pegar numa artéria, morreu, né? Vocês já leram na literatura, por exemplo, o Raskolnikov, como é que ele mata uma senhora de idade? É muito fácil matar ser humano. O ser humano é muito frágil na sua condição física e também na sua condição psicológica. Sim, eu tô falando de crime e castigo. Então a questão do débito conjugal ajuda muito mesmo. Pois bem, vocês têm mais alguma pergunta? Essa pergunta do Ale aqui eu já respondi, né? Se aplica fora do casamento. Por exemplo, se você estava se referindo ali com a questão de um cara pagar prostitutas, né? Eu cheguei a explicar essa. Muito bem. Vocês têm mais algumas perguntas? Vale salientar que, enquanto vocês vão perguntando aí, a pessoa que está assistindo gravada no YouTube, você pode entrar no grupo ao vivo na descrição, que está aí abaixo, tá? Semanalmente nós temos tendo aulas aos sábados à noite. Você pode participar e fazer perguntas. Também convido a todos a fazer uma contribuição mensal para manter o projeto aqui das aulas gratuitas sendo mantidas, beleza? Porque eu preciso pagar o aplicativo para gravar o Google Meet. Klaus, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta fora do tema. Responda se quiser depois. Ah, tá ok. Show de bola. Então, a aula finalizou por hoje, pessoal. Até semana aqui. Opa, peraí. O Gabriel botou aqui uma coisa. O quanto o excesso de pornografia dificulta o homem de acessar as partes mais profundas da sua inteligência e psique? Ótima pergunta, Gabriel. Isso a gente consegue medir de acordo com o tipo de conteúdo pornográfico que você está acessando, né? Ou com a pessoa esteja acessando, né? Então, assim, vamos lá. Como é que eu sei o grau em que eu estou viciado, né? A ponto de não conseguir muito bem acessar o ser humano, eu não sou muito mais sensível à tristeza, não tenho mais habilidades sociais. Tudo isso se dá por uma questão muito é, com respaldo de como está os estímulos que você procura e a frequência que você busca na, na pornografia, no vício da pornografia, tá?
Então, por exemplo, é evidente uma pessoa que já está que eu já peguei pacientes assim, né, uma pessoa que está assistindo com animais, é o cavalo que come a mulher, ou é o cachorro que, sei lá o que, faz uma coisa com a mulher. Uma pessoa assim já está no patamar de zoofilia, não importa se ela viu uma vez só. Se ela viu e gostou, já está num estímulo superior e um grau mais superior de alguém que, por exemplo, assiste de maneira viciada um casal. Então tem vários graus para você conferir onde é que está a pornografia. Tem gente que, por exemplo, só se estimula você ficar trocando nudes com uma mulher ou com um homem lá no Snapchat, que eu nem sei se existe, né, ainda, né? Ou no Instagram deve ter aquele negócio de coisa para enviar foto, né? Enviar foto momentânea, temporária. Não sei se tem isso. Mas no WhatsApp tem. WhatsApp tem. Tem gente que manda eh, fotos de coisas bancárias e aí bota aquele temporário lá, né? Eu já peguei essa questão daquela mensagem temporária no WhatsApp. Enfim, tem várias maneiras de a pessoa botar em modo privado ali, só se sentir estimulado, eh, por exemplo, na troca de fotos pelado, né? De vídeos, de sei lá o que. Videochamada, né? Videochamada as pessoas devem fazer, né? Com certeza deve fazer videochamada, esse negócio. Tem gente que não satisfaz mais com pornografia e já tá nesse grau. Só aceita se tiver outra pessoa do outro lado fazendo com ela, né? Um sexo virtual, vamos chamar assim, né? Sexo virtual. Que não tem nada de sexo nisso, mas enfim, né? Vamos chamar isso para entender. Sexo virtual. Esse nome é engraçado. Eu me lembro desse negócio de sexo virtual quando eu via propagandas, né? Eu lembro disso, né? Eu ia jogar lá no. Vocês lembram no Clique Jogos? Fliperama? Aí aparecia aquelas propagandas pornográficas do lado. Pô, a internet já foi muito sem filtro, né, pra criança, né? Eu, com meus 10 anos, eu li aquilo, né? Não aparecia nada, mas eu lia nesse sexo virtual, né? Eu ficava, às vezes, como é que isso é feito, né? E mais tarde eu entendi, né? Não porque eu entrei, mas porque eu vi propagandas. Eu acho que eu entrei uma vez, né? Desse negócio do webcam. As mulheres se mostrando no webcam e os caras escrevendo. Olha que coisa bizarra. O que ela pode fazer? Eles enviam lá um donate, um pagamento, faça assim alguma coisa, né? Acho que eu entrei uma vez de curiosidade pra ver, né? Quando eu era mais jovem, né? Eu fiquei, caralho, mas que coisa sem graça. Você tá digitando e vê a mulher fazendo aquilo, que coisa. Puxa, melhor lá na pornografia, lá que você escolhe do seu jeito, né? O pessoal paga pra isso. Eu ficava horrorizado. Eu falei, caramba, tem uma coisa gratuita e o cara paga pra isso, né? Enfim, isso justifica o que eu acabei de falar, né? São pessoas que buscam estímulos superiores ao que ela já estava lá na pornografia. Ela não mais se estimula com pornografia, ela ficou insensível àquilo. Então, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Eu lembro que tinha as brasileirinhas. Eu me lembro das brasileirinhas. Acho que era. Brasileirinhas era negócio de. Bem, pelo que eu lembro da minha época, né? Era questão de mulheres com um time de futebol e elas tiravam fotos sensuais, né? Então, se eu não me engano, acho que era isso. Nem sei se existe mais, tomara que não. Existe esse tipo de pornografia, né? Existe a possibilidade de a pessoa desenvolver esquizofrenia ou Alzheimer depois dos 50? Pergunto isso por tu já leu bastante livros sobre psicologia. Tá, esse aqui não tem muito a ver com o tema. Vou finalizar então aqui a aula pra gente responder essa no off, beleza? Lembre-se aí, na descrição do vídeo tem o WhatsApp para vocês participarem ao vivo das aulas. Beleza, pessoal? Até semana que vem.